Oi, gente, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Eu espero que vocês estejam me escutando. Coloquei um microfone para não ter tanto eco assim. E hoje a gente vai discutir um tema técnico, mas que é essencial no manejo nutricional do diabetes, que é o impacto dos macronutrientes, da proteína e da gordura no controle glicêmico. Eu sou Cris Azzolini, sou nutricionista e também bioquímica, especializada no tratamento do diabetes, e hoje a gente vai explorar esse tema, como as proteínas e como as gorduras influenciam na glicemia e o que isso significa para o ajuste glicêmico dos nossos pacientes, né? Então, por isso que o tema de hoje é o manejo dos macronutrientes e o impacto principalmente da proteína e da gordura no controle glicêmico. Por quê? Muitas vezes, quando falamos sobre controle do diabetes, a ênfase está sempre em cima do carboidrato, né? E é importante entender que outros macronutrientes, como a proteína e a gordura, também afetam os níveis de glicose, e isso é importantíssimo para o manejo do diabetes. Oi, Aparecida, tudo bem? Então, é importante a gente entender como a proteína, a gordura vai impactar no metabolismo. Embora os carboidratos sejam o principal fator influenciador da glicemia. Só que tanto proteínas quanto gorduras, elas também influenciam no metabolismo da glicose, principalmente quando consumidas em grandes quantidades ou em combinações específicas, né? Então, principalmente quem atende pacientes com diabetes tipo 1, é muito perceptível o impacto que a proteína e a gordura traz para a glicemia. Porque como no diabetes tipo 1 não existe insulina endógena, então não há correção. Então, o que vocês vão perceber? Que sim, a proteína ela é convertida em glicose. É muito comum que quando o paciente seja diagnosticado com diabetes, a primeira coisa que faz é cortar o carboidrato da alimentação, até porque isso é o que mais tem aí na rede social, no Google, é a primeira informação que tem, né? Então, eles já cortam o carboidrato e muitas vezes eles chegam já no consultório dizendo, doutor, eu já cortei o carboidrato. Porém, a gente sabe que praticamente 60% da proteína ingerida, ela vira carboidrato. Por quê? Ela não é que ela vira carboidrato, a gente tem que contar no paciente com diabetes tipo 1 como se fosse carboidrato. Por quê? Porque ela é convertida em glicose. Então, a gente nota isso muito no paciente com diabetes tipo 1. Não significa que não aconteça com o diabetes tipo 2, só que a percepção do impacto no diabetes tipo 2 acaba sendo menor, porque eles têm a produção de insulina endógena, entendeu? Então, você não tem essa percepção, mas é convertido. Então, quando o paciente diz que ele retirou o carboidrato, ele não está aumentando em fibras, ele está aumentando em proteína, porque de alguma forma ele vai matar a fome. E ele mata a fome com proteína. Ninguém conta para ele que a proteína impacta na glicemia também. Então, esses pacientes acabam mantendo uma hiperglicemia até mais tardia por conta do excesso de proteína. E isso é tão valioso, gente, porque para que nós possamos ajustar o planejamento alimentar dos nossos pacientes. A gente precisa, então, levar em conta não só a quantidade de carboidrato, mas também de proteína e gordura, para ter um controle glicêmico mais preciso e estável. Cris, a gordura também, assim como a proteína, é convertida em glicose? Não.
A gordura não é convertida em glicose, apesar de ser uma fonte de energia, mas a gordura tem uma digestibilidade muito lenta. Então, o que que acontece? Combinada com um carboidrato, o carboidrato eleva a glicemia, porém ela não vai fazer pico, porque a gordura ela demora para ser absorvida e digerida, e ela deixa essa glicemia alta, porém num patamar alto por muito mais tempo, né? Fora que dependendo do tipo de gordura, isso vai se depositar na região coronariana, carótidas, o que é um risco, né? Então, o nosso paciente com diabetes, ele tem que ser desestimulado ao uso de gorduras saturadas, gorduras animais. Embora tenha uma legião aí de gente, inclusive profissionais de saúde, falando que a gordura saturada, a gordura animal, é melhor do que a vegetal. Então, nós temos que cuidar com isso, porque principalmente o paciente com diabetes, ele tem uma propensão à doença cardiovascular muito maior, fora que ele tem uma obesidade e que leva a uma inflamação de baixo grau. Essa inflamação de baixo grau, ela já libera um monte de citocinas inflamatórias que mobilizam macrófagos que vão fazer o depósito de gordura aqui na região da artéria do coração e das carótidas. A gordura saturada, ela não deve ser consumida por pessoas com diabetes, tá? Embora ficam, a gordura animal é mais saudável do que a vegetal, gente, não é. Os estudos científicos não corroboram para isso. Essa informação é equivocada, é errônea e arriscada, ok? Então, veja só. A gente tem aqui a oportunidade de entender como os macronutrientes afetam a glicose no sangue. Então, a gente pode oferecer recomendações alimentares que sejam eficazes, personalizadas, melhorando o resultado e a qualidade de vida dos nossos pacientes. O que que muda? Muda o seguinte, gente, nós temos diferentes tipos de diabetes. Então, o que é a recomendação? A recomendação é que, segundo as diretrizes, tanto a diretriz brasileira como a diretriz americana, recomenda que o paciente com diabetes ele tenha uma alimentação saudável com a mesma recomendação de macronutrientes que uma pessoa que não tem diabetes. Ok? Muito bem, é isso. Pronto. A partir daqui, isso é populacional, entendam, tudo isso é populacional. Nós temos que, a partir daqui, identificar o tipo de diabetes que o nosso paciente tem e se no momento da consulta o estado metabólico dele permite uma ingestão, por exemplo, o que é o usual? O que a diretriz fala em relação ao carboidrato? Que a recomendação de carboidrato é entre 45 a 65 gramas, né, do valor energético total da dieta. Todo mundo diz assim para mim, Cris, mas isso não é demais de carboidrato? Gente, depende. Depende do tipo de diabetes que esse paciente tem. Se ele é um paciente com tipo 1 e ele corrige toda a alimentação dele com insulina e leva isso de forma muito séria, né? Muito, como eu vou dizer? Ele leva muito a sério o tratamento, então ele aplica a dose de insulina recomendada para aquela quantidade de carboidrato, sem medo de ter uma hipoglicemia, sem medo de aplicar menos e ter uma hiperglicemia, tudo bem, ele pode entrar nessa recomendação. Ao passo que esse paciente tem pré-diabetes, resistência à insulina, a recomendação é que seja diminuída a quantidade de carboidrato. Por quê? Porque nós temos... O que acontece? Como que eu vou explicar isso?
de forma metabólica para vocês. Espera que eu vou tentar achar uma forma simples de explicar isso. Então, veja, a quantidade de carboidrato, uma resistência à insulina, vamos pegar por aí. A resistência à insulina quer dizer que esse paciente tem uma sensibilidade menor à insulina. Isso é devido à quantidade de tecido adiposo que ele tem, que produz adipocinas, dentre elas, produz citocinas inflamatórias e que vão diminuir a sensibilidade à insulina. Então, nós temos uma capacidade menor de ação desta insulina. Tudo bem, Thali? Então, a insulina não está funcionando direito, ok? Então, esse paciente ele fica com uma disglicemia, ou seja, uma glicemia alterada. O que acontece? Nessa glicemia, essa glicemia que fica alterada, o que a insulina não deu conta, essa glicose passa de novo ali pelo pâncreas e o pâncreas fala assim, epa, mas o que tá fazendo essa glicose aqui se eu já mandei insulina para lá? E aí o pâncreas fala, vou produzir mais insulina. Então ele produz mais insulina para diminuir essa disglicemia. Só que existe uma disfuncionalidade devido a citocinas inflamatórias na cascata de sinalização de insulina. Ok, isso acontece por vários motivos, inclusive por conta de hormônios contrarreguladores. Mas nesse sentido, nessa situação que o paciente tem uma resistência à insulina e tem uma disglicemia, faz sentido, olha como é importante, a gente ter uma dieta rica em carboidratos, com a recomendação de carboidratos para uma dieta saudável, ele precisa sim de uma dieta saudável, mas nesse momento ele precisa de tratamento para a resistência à insulina. E para o tratamento da resistência à insulina, a gente tem que diminuir as doses de carboidrato. Entende? Por quê? Por conta da disglicemia. O que eu quero com isso? Eu quero que a quantidade de insulina secretada, e ela está sendo secretada o quanto deve, a não ser que quando essa disglicemia ela atinge um patamar que o pâncreas diz, puxa, eu vou ter que produzir mais insulina, e o paciente tem hiperglicemia com hiperinsulinemia, entendeu? E aí faz sentido eu tratar dando carboidrato para ter mais glicose ainda, mas não é para fazer cetogênica, não estou falando isso, estou falando em reduzir e melhorar a qualidade do carboidrato, né? Às vezes, a gente tem que ver na monitorização. Às vezes, por exemplo, eu dou um carboidrato de baixo índice glicêmico e o meu paciente fica bem com isso na monitorização, perfeito, estou tratando. Eu estou tratando. O que acontece? Essa sinalização alterada da insulina mostra que esse paciente produz insulina, o pâncreas dele produz, mas lá a célula do músculo, do fígado e do próprio tecido adiposo não tem capacidade de reter essa glicose na célula, por conta dessa sinalização de cascata alterada. Então, não faz sentido eu aumentar a glicose no sangue desse paciente, porque eu preciso tratar a resistência à insulina. Aqui eu não estou tratando um diabetes ainda, eu estou tratando uma resistência à insulina. Então veja como é muito anamnese, é muito... e quando a gente fala de personalização, eu nem gosto muito dessa palavra. Sim, precisa ser personalizado, mas precisa ter uma anamnese e um diagnóstico preciso. É isso que a gente precisa, um bom diagnóstico e o raciocínio clínico, entende? Então, voltando para o assunto do negócio aqui, que eu já fui para a base molecular, qual é o maior desafio? Determinar a quantidade ideal de carboidrato, proteína e gordura dessa dieta, além de ensinar o paciente a equilibrar o macronutriente, né? Com o carboidrato da refeição,
com a proteína, né? Essa é a pior parte. E é nesse sentido eu tenho pavor de lista de substituição para o tratamento. Por quê? Veja, é muito comum o paciente com diabetes, a primeira coisa que ele faz é falar assim, nossa, doutora, eu não estou jantando agora como fruta, que é mais saudável. Sim, a fruta é muito saudável. Acontece que o excesso do açúcar que nós temos na fruta tem uma carga glicêmica muito alta. É interessante para ele? Não é tão interessante. Muito bem. E aí entra a questão, será que se você der uma lista de substituição, ele vai trocar a fruta que tem uma determinada carga glicêmica por uma mais baixa? Eu não gosto de lista de substituição porque é diferente você trocar uma laranja por um abacate, né? É diferente, é extremamente diferente. É diferente você trocar uma maçã, né? Eu comi, sei lá, vou colocar aqui, melancia. Melancia, ela tem uma baixa carga glicêmica, mas tem um alto índice glicêmico. Faz sentido a gente trocar uma laranja por uma melancia? Então, eu não gosto de lista de substituição que troque fruta por fruta, carboidrato por carboidrato, porque para nós que tratamos resistência à insulina, queremos remissão do diabetes, queremos que o paciente com diabetes controle a glicemia, a gente tem que cuidar como que vai fazer essa lista de substituição, tá? A lista a lista de substituição tem que ser colocada pelo nutricionista. Então, você pode trocar essa fruta por essa e por aquela. Se você trocar por outra, pode ser que dê errado. Entendeu? Isso é importante. Então, é determinar. Porque se você deixar isso extremamente amplo, ele fala, então, tá, posso trocar fruta por fruta, né? E é diferente, por mais que você pense na carga glicêmica, se ele tiver que comer meia fruta ao invés de uma fruta inteira, já vai, né, dar problema em relação à carga glicêmica, ela está diretamente ligada à porção, à quantidade, tá? Então, nós temos várias estratégias, a gente tem inúmeras estratégias, né? Então, o que a gente precisa? Primeiro passo, eu acho muito válido ensinar o paciente a se alimentar pela ordem dos alimentos, colocando a fibra primeiro. Isso diminui a resposta glicêmica do carboidrato que vem depois. Porém, tem que cuidar, porque os pacientes querem comer salada de carne, né? Daí quer tirar todo o carboidrato, come um boi inteiro. Aí é um problema, porque o boi inteiro ele também tem caloria, 60% dele tem que contar como glicose, 4 horas depois a glicemia está ruim. Isso porque você, no paciente com diabetes tipo 1, você vê o impacto. No diabetes tipo 2, você não percebe o impacto. Ele também não percebe o impacto. Mas o que está acontecendo? Acaba que o excesso calórico da carne, a gordura animal, é extremamente deletério para ele, né? Porque o excesso de caloria não faz ele perder peso. Além do excesso de caloria que não faz ele perder peso, a gente tem o excesso de gordura animal, que associado a uma inflamação de baixo grau, junta tudo isso, só aumenta a quantidade de tecido adiposo, né? E aí aumenta mais citocinas inflamatórias, aumenta mais TNF-alfa. Então, carne tem que ser magra, mas tem que ser na porção adequada. Por isso que não faz sentido a gente passar salada e carne, ou o paciente já de cara ficar comendo salada e carne. Não faz sentido. Porque, de alguma forma, você tem que matar a fome do paciente, né? Então, a combinação tem que ser muito bem pensada e tem que ser em macronutrientes no geral, no total. Então, ele tem que ter fibra, ele tem que ter carboidrato, proteína e lipídio, nas quantidades adequadas para aquilo que você faz o diagnóstico na consulta, na anamnese, tá? Então, e explicar para o paciente
que a carne, ela impacta sim na glicemia, isso precisa ser explicado, tem que ser dito, porque eles não sabem, senão eles não se conscientizam, né? Os pacientes, por exemplo, que comem um excesso de carne, tem que fazer insulina 1 unidade, 2 depois, muitas vezes, dependendo do quanto come. Então, olha quanto impacta. E eu acho maravilhoso quando a gente consegue tratar um paciente com diabetes tipo 1, por exemplo, que você consegue ver o quanto os macronutrientes todos participam do metabolismo da glicose. Todos participam do metabolismo da glicose. É palpável, você consegue ver isso. No paciente com DM2, pela produção endógena de insulina, você vai percebendo esse impacto à medida que vai entrando em falência o pâncreas. Antes você não tem percepção do impacto, mas impacta, entendeu? E esse paciente pode ainda ter doença cardiovascular. Ao passo que a proteína é legal, é bacana e vale muito a pena porque melhora a sensibilidade da insulina. A gente tem estudos muito robustos em relação a isso, porém a dose é a mais importante, tá? E a dose faz toda a diferença, por isso que precisa combinar, senão o paciente vai ficar com fome, né? Tali, hoje mesmo uma paciente chegou me falando que quando come churrasco a glicemia não sobe, mas mostrei no Libre que depois de 4 horas ela subiu. É isso? Não sobe 2 horas depois, né? Porque demora a digestão em torno de 4 horas. É isso aí. E é esse olhar que é necessário ter. Porque senão, o que adianta? Essa paciente, depois do churrasco, a glicemia não sobe. Mas esse churrasco vai impactar diretamente na densidade calórica do tratamento dela. Vai, chega, sobe na balança lá, não perdeu 1 grama, vai impactar. Porque no domingo é o churrasco, na segunda é o bolo de tapioca que eu nunca mais comi, na quarta é o chocolate que faz 200 anos que eu não como, na quinta eu fui com a minha amiga comer uma salada de fruta com sorvete, que eu não como faz 1000 anos, e a densidade calórica da dieta vai aumentando. A gente sempre tem que lembrar que tem também um monte de situações em que as pessoas falam assim, profissionais de saúde também. A caloria da dieta não importa. O que importa é a mudança alimentar. Não, importa tudo. Quando é tratamento, importa sim a caloria da dieta, tanto que todos os estudos falam. Você veja, o estudo DIRECT, que é o maior estudo que foi feito em relação à remissão do diabetes com perda de peso de 15 quilos, perda de peso ponderal de 15 quilos e 24% dos participantes conseguiram a remissão do diabetes, era uma dieta hipocalórica de 826 calorias. Então, sim, ela tem que ter densidade. Aqui tô falando do estudo, tá, gente? Que foi de tão baixa caloria assim. Mas quer ver uma coisa? Eu vou dar um dado para vocês que eu até anotei hoje aqui, que eu tava vendo isso. No estudo, olha só, a dieta era 59% de carboidrato, 13% de gordura, 26% de proteína e 2% de fibras. Porém, a densidade calórica era de 826 calorias. Então, dizer que a caloria não importa, a caloria importa muito. É lógico que quando a gente fala de calorias, a gente tem que pensar não em, como eu vou dizer, a gente tem que pensar em calorias, gente, tem que cuidar muito para isso. Tem que até cuidar porque eu vou falar para não dar confusão. Mas é assim, a gente tem estudos também populacionais com o cálculo da densidade calórica da dieta por fórmulas. A gente tem isso, né? Muito bem. Outra coisa que é preciso individualizar. Não adianta você fazer o cálculo nutricional por fórmula e o paciente, às vezes, come 5.000 calorias. Você vai fazer a fórmula, vai dar 2.000 calorias. O que vai acontecer se você dá uma dieta de muito baixa caloria para ele que era acostumado a comer 5.000 calorias? Nós vamos ter uma termogênese, uma adaptação da termogênese, né? E que é induzida pela dieta. Aí
alteram uma cascata gigante de hormônios que vão diminuir o gasto energético basal da criatura. Então, quando vocês vão fazer cálculo energético, vocês têm que diminuir a caloria que dele, a caloria da dieta habitual dele, do que ele já consome. E aí vocês já estão fazendo restrição calórica, porque se ele comia 5.000 calorias, agora vocês vão dar 4. Entendeu? Mas isso é individualização. Porque não adianta vocês induzirem uma adaptação termogênica que vai acontecer, obviamente, mais cedo ou mais tarde, mas tão rápida. Então, se vocês derem uma dieta extremamente hipocalórica para um paciente que come 5.000 calorias, estou dando um exemplo empírico, né? Você faz lá pega a fórmula de taxa de metabolismo basal, qualquer uma, põe lá, vai dar 2.000 calorias, tem que dar 2.000 calorias para ele é demais hipocalórico, demais. E aí você induz essa adaptação de gasto metabólico que ele teria, entendeu? E aí reduz, não funciona mais. Aí depois vai correr para onde? Qual é a densidade calórica? Daí depois chega depois de um tempo que o vento engorda o paciente, entendeu? Então, a gente precisa pensar em todos esses detalhes. E eu só vou falando, né? E vou desviando o tempo, eu volto do tempo, vou desviando o tempo, volto do tempo, tá? Então, só lembrar que existe a conversão de aminoácidos para via da glicose, tá? Induzindo, então, a resposta glicêmica. E outra recomendação, sempre carne magra. Não tem como a gente ficar deixando o paciente, quando ele fala assim, ontem o paciente falou para mim, ai doutora, mas eu tiro a gordura da picanha. Falei, você pode tirar a gordura da picanha, mas a picanha está encharcada da gordura que derreteu para dentro da carne. É um problema isso para a gente, pelo menos no tratamento inicial. Eu falo para ele, gente, agora você tem que olhar para a tua comida como um tratamento, igual você toma remédio. Depois é outra conversa. Depois que a gente atingir nossos objetivos, aí é outra história, entendeu? Mas primeiro, nós temos que atingir objetivos, você tem que fazer a mudança total do estilo de vida, para daí depois você ter condições de você comer determinados alimentos, né? Não vai ficar para sempre sem a picanha, não estou falando isso. É um período, gente, é um período que às vezes é necessário. Ó, ontem o paciente que eu atendi, ele tem um nível tão grande de aterosclerose que eu fiquei tão assustada que ele pode ter uma morte súbita, morrer na minha frente. Ele pode. Como que ele vai ficar comendo a picanha da carne? Fala pra mim. Frita o ovo em óleo de coco. Óleo de coco é uma gordura saturada. É uma gordura saturada. Para um paciente que tem risco grave, de risco cardiovascular grave, como assim? Como assim? Entendeu? Então, assim, não é que vai ficar para sempre sem a picanha, vai ficar para sempre sem usar óleo de coco. Não, não é isso. Mas é um período de tratamento. Então, a gente tem que olhar para tratamento como tratamento, né? Então, isso é importante conversar com o nosso paciente, tá? E lembrar que as gorduras exercem sim a influência no metabolismo glicêmico. Então, não adianta comer a gordurinha lá da picanha, isso vai impactar na resposta glicêmica, principalmente combinado com o carboidrato, a maionese, né? Então, é tanta coisa, né, que a gente tem que pensar. É complexo, mas também é libertador, né, gente? O complexo com entendimento liberta a gente para a gente trabalhar estratégias que serão eficazes para aqueles pacientes que estão assim sentadinhos ali na nossa frente, né? Então, explicar que a gordura saturada, a gordura trans também afeta a sensibilidade à insulina e o controle glicêmico é fundamental. Então, não adianta eu ter uma carga de gordura mas eu como bem pouquinho, mas eu
frito o meu ovinho lá com óleo de coco. Não adianta. Então a gente tem que educar. Educar é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. É um aprendizado para ele. A gente tem que mostrar para ele aprender. Quando ele for fazer, ele vai dizer: puxa vida, olha o que está acontecendo aqui comigo. Eu gosto até usar o exemplo da forma. Da forma, sabe a forma que você põe a costela da carne? A picanha que assou? Quando esfria, não fica aquelas placas de gordura saturada? Eu falo, igualzinho ficou aqui, ó. É igualzinho, cadê? Ah, eu mexo tanto na minha artéria que eu até perdi ela. Aqui. Ó. Ó a gordura da forma. Ó a gordura da forma. Tá vendo? Tá aqui. Tá aí. Então, assim, às vezes é necessário impactar, né, gente? É necessário. Às vezes é necessário, tá? Então, ensinar sobre o impacto da gordura na absorção, na digestão, principalmente o quanto retarda a liberação da glicose sanguínea, é útil, né? E principalmente pensar nisso na estratégia dietética. E equilibrar macronutrientes, sempre. Tem que ter o equilíbrio dos macronutrientes, sempre, 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 tá? Então, acho que é isso, né, gente? Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa. E outra coisa, gente, tem que fazer parte também ensinar índice glicêmico, a carga glicêmica. Sempre são passos. A carga glicêmica é excelente para o tratamento do paciente com diabetes tipo 2. Eu vejo um resultado muito grande, inclusive no emagrecimento, né? E a gente não precisa ser radical. Quando as pessoas falam assim, eu fico arrepiada quando eu penso assim, nossa, a pessoa está falando na rede social, a gente vê muito, de dieta low carb ou dieta cetogênica. Aí, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque se o paciente faz isso sozinho, eu não acho que é uma estratégia ruim, eu acho uma estratégia até muito boa. Mas o paciente não pode fazer isso sozinho, porque o paciente, por exemplo, vai fazer uma dieta cetogênica comendo bacon, vai comer ovo frito, ele vai, entende? É essa preocupação que eu tenho, porque daí ele está comendo gordura animal, né? Então, se for fazer uma dieta cetogênica, que tipo de paciente pode fazer dieta cetogênica? E também outro ponto, a dieta cetogênica eu acho extremamente válido para aquele paciente que está ali entre corda bamba da resistência à insulina para se tornar diabético. A gente dá uma enxugada no peso dele em um mês. Se ele perder, dependendo do peso, né, às vezes 6 quilos, 7 quilos com a cetogênica, já diminui a hemoglobina glicada. E aí isso vai fazendo a transição para o tratamento nutricional, né, com todos os macros, porque a dieta cetogênica também é um risco, né, dependendo da situação metabólica do paciente. Então a gente tem que avaliar muita coisa. Então eu só fico receosa quando as pessoas assim, ficam levantando bandeiras de dietas sem saber quem está do outro lado, né, na sua frente, sem avaliação, sem nada. Isso me preocupa bastante, bastante mesmo, porque coloca a vida das pessoas em risco, né? Então, as dietas cetogênicas, elas têm o seu lugar, a dieta mediterrânea tem o seu lugar, a dieta DASH tem o seu lugar, o jejum intermitente tem o seu lugar. Então, todos têm o seu lugar, né? Mas de todos eles, a gente tem que pensar que todas essas dietas, elas trabalham também a diminuição da densidade alcalórica. Tem dieta alcalina, tem dieta, gente, que não acaba mais. Mas o que importa não é a dieta. O que importa é o resultado e o quanto esse paciente ficou bem, né? O quanto a gente conseguiu trazer ele para dentro da normalidade glicêmica ou a remissão do diabetes, evitar uma situação grave que nem eu peguei ontem. Então, gente, e não estou falando que a dieta não importa. Ou a dieta importa no seguinte sentido: cada dieta tem o seu lugar, para o paciente que está na sua frente. Tem pacientes, por exemplo, que não dá para dar jejum intermitente. Por quê?
Porque nós vamos fazer, muitas vezes, uma inversão de todo o ritmo circadiano do paciente. Então, além disso, tem que avaliar ritmo circadiano para poder entrar com uma dieta como jejum intermitente, como uma dieta não, como uma estratégia. Porque se eu fizer a inversão de todo o ritmo circadiano, esse paciente vai fazer o jejum intermitente de 16 horas, por exemplo, e vai abrir uma fome nele tão grande lá pelas 6 da tarde que ele vai comer o mundo inteiro. Adiantou? Para ele, essa estratégia não funciona, tá? Inverter o ritmo circadiano, acabou. Pessoa 5, 6 horas da tarde pode ter vontade de comer todos os doces do mundo, come um salgado e quer um doce, aí ele fica beliscando o tempo inteiro, deseja doce, ele deseja, a boca dele saliva por doce. Não é porque ele é um sem vergonha, é uma resposta metabólica, entendeu? Tudo, gente, ai meu Deus, como eu vou falar para vocês? Tudo é um balé, é um balé complexo, mas um balé incrível quando tem entendimento, né? E é o profissional que vai dar resultado para esse paciente, né? E um resultado incrível, não só de controle glicêmico, até de tratamento de peso, né? Quando você entende o balé metabólico, porque estamos intrinsecamente ligados, né? A obesidade, ela está intrinsecamente ligada à resistência à insulina, ao diabetes tipo 2, à doença cardiovascular e todas as complicações que existem na face da Terra. Então, quando você entende toda a parte metabólica do que está acontecendo, você consegue agir, né? E é isso. Então, acho que é isso. Ao passo que é a mesma coisa. Dieta rica em proteína pode ser legal, mas dependendo da situação, a gente estraga tudo no controle glicêmico. Então, gente, é entender da parte metabólica para a gente saber o que vai ser mais assertivo para o nosso paciente. E de tudo isso é sempre monitorar. Monitorar o paciente através dos exames laboratoriais, através do monitoramento glicêmico, tem que monitorar a parte medicamentosa, até onde esse medicamento conseguiu ter efeito ou não, né? Então, a gente tem que ter monitoramento de tudo. E a mudança dietoterápica, ela precisa estar combinada com o medicamento. Os dois têm que somar esforços e não dividir, tá? Isso é mais importante ainda. Então, é isso, gente. O que vocês acharam? Vocês podem me dar sugestão de live, hein, gente? Tô precisada de sugestão. Tá bom? Tudo bem, minhas garotas? É isso. Acho que falei demais, né? Vocês já até cansaram de mim. Um beijo. Fiquem com Deus. Ah, falo sim. Beleza. Mas põe aí, gurias. Tati e Tali. Só muda uma letrinha do nome de vocês, vocês viram? Tati e Tali. Mas, gente, põe no grupo. Põe no nosso grupo da pós lá. Fico faceira. Então tá bom. Então põe lá, vou ficar esperando. Já tem essa da análise do Libre, número 1. Tá, combinado. Beijo, bom trabalho para vocês, amores. Fiquem com Deus.